fundos imobiliários têm como principal via de crescimento atualmente a emissão de cotas. Isso porque eles precisam distribuir 95% de todo o seu resultado diretamente para o seu cotista. Então, para que o fundo possa crescer e diversificar seus investimentos, uma das opções é justamente emitir mais cotas no mercado. De acordo com dados levantados pela Hedge, 30% de todo o volume captado neste ano de 2024 foram destinados para emissões em fundos de papel, aqueles fundos de recebíveis imobiliários. O primeiro é explicar por que é que os investidores estão tão otimistas com os fundos de papel. E o segundo assunto é sobre o MXRF11, o maior fundo da bolsa em número de cotistas, com mais de 1 milhão de cotistas atualmente. Inclusive, coloque aqui nos comentários para mim se você faz parte desse mais de 1 milhão de investidores que o MXRF tem. O MXRF está justamente fazendo essa emissão de cotas. Eu vou aqui analisar com você para a gente entender se faz sentido ou não participar dessa oferta. Vamos lá! Além do bom desempenho em emissões, ou seja, além de conseguirem ter captado um dos maiores volumes no acumulado do ano de 2024 nas ofertas primárias de cotas, os fundos de papel também são responsáveis pela maior valorização ao longo de 2024, dentre todos os setores que compõem o IFIX. Essa planilha que está aí na tela para vocês é o nosso guia de fundos de recebíveis, o nosso guia de fundos de papel, que é divulgado todos os meses lá no site da EK Research. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você se cadastrar gratuitamente na EK Research e conseguir baixar essa planilha para fazer suas análises também. E como eu comentei, o retorno acumulado nos últimos 12 meses está sendo o maior em fundos de papel. Entre os maiores retornos acumulados, a gente tem que basicamente todos os fundos sob nossa cobertura estão apresentando desempenho positivo ao longo dos últimos 12 meses. E ao mesmo tempo, se a gente olha lá para os fundos de tijolo, a gente percebe que o desempenho acaba não sendo tão positivo assim. Olhando aqui, nos últimos 12 meses, os fundos como KNHY, VGIR, KNCR, EQIR, CACR apresentaram retornos aí superiores a praticamente 18% no último ano. Isso é motivado porque com os juros mais altos por mais tempo, como está acontecendo agora, os investidores estão buscando retornos mais previsíveis e, de certa forma, também elevados nos rendimentos dos fundos de papel. E esses fundos de papel, eles permitem que o investidor tenha acesso a esse mercado de crédito privado, aí preponderantemente CRIs, no entanto, com uma exposição bastante diversificada. A maioria desses fundos de papel tem dezenas de operações na sua carteira. Isso faz com que eventuais problemas de crédito, eventuais situações que o fluxo de pagamento das operações não siga o que era previsto no início da operação, não seja tão sentido assim lá no final da ponta, ou seja, lá no cotista. Inclusive, nesse último mês, a construtora Arquiplan entrou com um pedido de recuperação judicial e diversas carteiras de CRIs possuem ali exposição a créditos dessa companhia. Eu posso citar aqui o JPPA, o OUJP e o próprio MXRF, que nós vamos falar daqui a pouquinho. No entanto, todas essas participações representam um percentual pequeno do PL, ou seja, do patrimônio líquido desses fundos imobiliários. Com isso, o cotista que é investidor desses fundos, ele acaba, às vezes, nem sentindo um eventual problema que possa acontecer. E eu trouxe aqui o exemplo específico desse caso que aconteceu nesse último mês. No entanto, quando a gente pega o histórico, inclusive do MXRF, que nós vamos falar daqui a pouco, com mais de 12 anos de bolsa, eventuais problemas de crédito fazem parte do investimento. Mesmo assim, você pode olhar a distribuição desses fundos, que quando eles não são tão concentrados assim em determinados segmentos ou em determinados devedores, às vezes nem sente, ou talvez não por muito tempo, esses eventuais problemas. E outra vantagem é que não há dor de cabeça diretamente para o investidor. Então, todas as assembleias, todos os trâmites, todas as renegociações serão realizadas ali pela equipe de gestão e não diretamente pelo investidor. Bom, eu comentei desses juros mais altos por mais tempo, que tem levado aí boa parte dos investidores a buscarem os fundos de papel, mas a gente sabe que os fundos de papel, eles possuem uma exposição grande a ativos indexados ao IPCA. Esse é um outro ponto de diversificação. Então, além de diversificar a exposição a devedores, você também pode diversificar a exposição a indexadores. E você pode buscar fundos que tenham uma estratégia mais voltada à exposição ao CDI
ou uma estratégia mais voltada à exposição ao IPCA, ou mesmo a mistura entre ambas. Voltando aqui na planilha que eu comentei anteriormente, a gente pode fazer uma comparação por indexador, que justamente vai nos mostrar qual é o fundo imobiliário mais exposto ao CDI ou ao IPCA, ou como está a divisão da carteira. Aqui nós podemos, inclusive, classificar a carteira desses fundos imobiliários de acordo com a exposição que nós estamos buscando. Então, por exemplo, vou colocar aqui em ordem decrescente de exposição ao CDI. E aqui nós vemos as carteiras que possuem as maiores exposição ao CDI. O mesmo pode ser feito com o IPCA, ou seja, que vai ter uma boa gestão, que vai ter uma boa diversificação entre devedores, que vai oferecer uma estratégia mais focada em IPCA ou CDI, ou mesmo que vai te informar se ele irá navegar por esses cenários de acordo com a percepção da gestão, mas você pode sim, novamente, acessar a nossa planilha, acessar o nosso guia de investimentos aqui em fundos de papel, para ver a nossa opinião acerca de mais de 30 fundos de papel listados em bolsa. E por reunirem todas essas vantagens, os fundos de papel têm conseguido então captar e crescer o seu patrimônio no mercado ao longo de 2024, como eu comentei no início do vídeo. Inclusive, aquelas taxas de remuneração, ou seja, aquele cupom depois do mais, o IPCA mais ou o CDI mais, eles também têm aumentado, o que faz com que aquele carrego, o famoso carrego da carteira, também seja interessante para o investidor no longo prazo. Então, o investidor pode optar por se expor ao CDI, que vai continuar entregando boas remunerações ao longo de 2024, ou também o IPCA, que historicamente protege o investidor da inflação, ou seja, ele oferece uma correção monetária, oferece um juro real e também tem bom desempenho ao longo dos anos. Então, é isso que o MXRF está fazendo. O MXRF está realizando a sua 10ª emissão de cotas com o objetivo de captação aí de cerca de 800 milhões de reais, justamente para aumentar o seu patrimônio e conseguir adquirir ativos que tenham uma taxa superior ao que ele trabalha hoje em dia, na média, no seu portfólio. Nós já fizemos um vídeo sobre a emissão de cotas do MXRF, quando ele fez a 8ª emissão de cotas. Eu vou deixar, inclusive, aqui um card para você acessar esse vídeo, em que a gente comenta que o MXRF é sim um bom fundo bem diversificado, mas que ele tinha uma carteira com taxas de remuneração mais baixas do que a média de mercado. Com os recursos da 8ª e da 9ª emissão de cotas, ele conseguiu aumentar essa taxa de remuneração, que passou ali da época de IPCA mais 8 para agora cerca de IPCA mais 9,2%. Esse aumento veio, além da boa alocação de recursos, também do momento de mercado. Mas a gente pode entender que esse é sim um bom momento também para você estar crescendo e conseguindo aumentar a participação a esses ativos com boas taxas. Atualmente, o MXRF é bastante diversificado, ele tem cerca de 77% do seu patrimônio líquido alocado em CRIs, e esses CRIs somam mais de 89 operações. É claro que existem algumas sobreposições de devedores ali, mas isso não tira o mérito da diversificação que o MXRF conseguiu alcançar. Além disso, os devedores possuem boa qualidade de crédito e o restante do patrimônio líquido do MXRF é formado por permutas financeiras e cotas de outros fundos imobiliários. Essas podem ser operações táticas, como ali nas cotas dos fundos imobiliários, em que ele pode realizar operações de compra e venda no mercado secundário, aumentando o seu rendimento, ou operações que podem trazer também um aumento do carrego, especialmente ali naquelas permutas financeiras. Então, a previsibilidade de pagamentos, a acessibilidade, porque o MXRF é um dos fundos mais antigos negociados naquela famosa base 10, e também a boa qualidade da gestão fizeram com que o MXRF se tornasse um dos fundos mais populares da Bolsa. Na verdade, ele é o fundo com a maior base de cotistas da Bolsa brasileira. Mas tudo isso acaba tendo um preço. Aqui nesse gráfico, eu comento por que o MXRF está sempre caro. Perceba que a relação entre preço e valor patrimonial, quando ela é superior a 1, indica que o mercado aceita pagar mais do que realmente valeria todos os ativos que o MXRF tem em carteira, mais do que o valor justo do MXRF. E note que são raríssimas as janelas em que esse valor está inferior à unidade. Inclusive, aqui desde o segundo trimestre de 2023, o MXRF vem negociando consistentemente acima do seu valor patrimonial. Ou seja, os investidores estão aceitando pagar algo em torno de 3 a 4% acima do que realmente vale a carteira, em troca de uma previsibilidade, boa gestão e diversificação. E aí que surge a emissão de cotas. A 10ª emissão do MXRF está sendo realizada a valor patrimonial,
que a acrescida dos custos soma R$ 10,07 por nova cota. Esse valor é cerca de 1,2 a 1,3% inferior ao valor de mercado atual do MXRF e mostra que é possível adquirir MXRF em algumas janelas de emissão com um leve desconto frente ao seu valor de mercado. A gente sempre fala aqui nas emissões, principalmente de fundos de papel, que a motivação não pode ser apenas o desconto frente ao valor de mercado, porque os fundos de papel eles não costumam negociar com muito desconto ou com muito ágio frente ao valor de mercado. Então as emissões dos fundos de papel elas acabam trazendo para o investidor sim oportunidades de compra, mas não espera-se nenhum desconto significativo frente ao valor de mercado. No caso do MXRF, esse desconto representa cerca de 1 mês a 1 mês e meio em proventos distribuídos, dependendo de quando você vê esse vídeo. O mais importante, na verdade, está aqui nessa tabela, que é justamente a destinação indicativa dos recursos captados, ou seja, o que o fundo pretende comprar com os recursos que ele captar durante a oferta. Perceba que a gestão do MXRF indicou 10 potenciais aquisições de CRIs e 4 permutas financeiras. Olhando na segunda coluna de rentabilidade, a remuneração esperada na média é superior ao que é praticado atualmente pelo portfólio do MXRF. E quando a gente olha as permutas financeiras, a gente entende por que é que as permutas financeiras acabam potencializando o resultado do MXRF, apesar de representarem uma participação menor do portfólio. Vale lembrar que o fundo ele não tem a obrigação de adquirir estes ativos, é uma destinação indicativa dos recursos. No entanto, a gente percebe que quando há essa destinação indicativa, muitas vezes as negociações ou a estruturação dessas operações já estão em fase bastante avançada. Então, a gente não espera algo muito fora do que é mostrado nessa destinação indicativa de recursos. Nós soltamos no site da EK Research um relatório completo falando do MXRF e dessa emissão de cotas, inclusive se a gente recomenda ou não a entrada na oferta do MXRF. Isso porque, por muito tempo, nós deixamos o MXRF com a recomendação neutra no nosso guia de fundos de papel. Justamente porque o fundo ele estava sendo negociado com um ágio, ou seja, com 4 a 5, às vezes 6% acima do seu valor patrimonial. Bom, me conte aqui se você gostou desse vídeo e se você, que é ou não cotista do MXRF, vai participar dessa emissão, já que ela é aberta a investidores em geral. Até a próxima!